Sérgio Mazinho com a palavra. Igreja Câmara, meu nobre colega, doutor Tiago, primeiro eu rechaço, com certa veemência, dizer que os advogados não tiveram trabalho. No caso, o meu escritório representando o comitê organizador dos Jogos Olímpicos, e não o Comitê Olímpico. Essa ação foi ajuizada em 2016, com um pedido muito claro, que não foi acolhido pela sentença de primeira instância. E foi a própria autora, a Light, que na escuridão do seu direito atribuiu à causa um valor que entendia era correspondente ao direito que postulava, R$ 21.620.312,55. Esse é o valor da causa. Essa causa começou em 2016, como eu disse. A sentença rejeitou em toto o pedido da Light, houve a apelação, a questão dos honorários foi formulada de maneira alternativa. Eu peço vênia à Igreja Câmara para descrever um pouco o trabalho dos advogados. Os advogados enfrentaram uma causa de grande valor, com um pedido complexo, que, se acolhido, causaria danos grandes na organização dos Jogos Olímpicos de 2016. O fato, mencionado, aliás, no acordo, com absoluta elegância, mas eu discordo, mas devido às vênias, de que a única petição mais complexa teria sido a contestação. Não. Toda a causa mereceu uma atenção durante 7 anos. E o que se tem que prestar muita atenção é a eficiência da atuação dos advogados, nos exatos termos do que previu o artigo 85 do Código de Processo Civil. Nomeadamente, os advogados atuaram, eu peço vênia para ler os 4 incisos, rapidamente, com imenso zelo profissional, no local da prestação de serviço, é verdade, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido pelo seu serviço. E bem sabe a Light, uma causa desse valor, ela representa a remuneração dos advogados, caso a sucumbência venha a ser reconhecida, né, como foi no caso, mas em valor que eu não considero apropriado, e hoje em flagrante diz respeito ao que o STJ disse no tema, não remunera só aquela causa. O história de advocacia, ele vive um círculo virtuoso, não é vicioso, é virtuoso. Ou ele tem causas que são periodicamente decididas e remuneram o escritório com os honorários legais, ou o escritório perece e não se mantém. Daí a natureza alimentar dos honorários de advogado, já reconhecido a exaustão pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E essa questão do tema, ela é muito clara, ela preserva a sobrevivência do advogado. Um advogado que, por exemplo, trabalha sozinho, num pequeno escritório, no interior do estado, uma causa desse valor chega ao escritório dele uma vez na vida e decidir por equidade, quando ele foi vencedor e a lei o assegura que ele receba um percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, simplesmente arrebentam com a carreira do advogado. Então, o advogado merece, sim, ser remunerado condignamente nos termos da lei. E veio em boa hora a fixação do tema, que diz com absoluta clareza: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo. E mais, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação,
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável e irrisório, o valor da causa é muito baixo. Não é hipótese, o valor da causa é altíssimo. E eu repito, os advogados trabalharam durante 7 anos. O custo do acompanhamento de uma causa dessa natureza é enorme. E ele se recompõe, em parte, com a condenação nos honorários legais. Não há advogado que não lute por isso, que não espere isso. Então, eu reitero, o Superior Tribunal de Justiça decidiu esta questão e pacificou-a. Os limites estão muito claros, são os da lei, entre 10% e 20%, neste caso, sobre o valor da causa. E mais, quem deu causa à derrota da causa a qual atribuiu um valor milionário de 21 milhões, porque quis, porque achou que o seu direito valia aquilo, foi a Light. E nesse caso, o artigo 927, inciso 3º, diz claramente que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários é desta autora, que agiu de forma temerária. Pague o preço. E o parágrafo 2º, 85, prevê o pagamento em percentuais entre 10% e 20%. É a lei que tem que ser aplicada. Portanto, não haveria muito mais a dizer nesse particular, a não ser repelir, novamente com uma certa veemência, de que o advogado não teve trabalho. O meu colega não estava aqui dentro, não viu. Teve trabalho, sim, muito, e muito. Lutou-se por isso. E os honorários foram fixados, data máxima vênia em valor que não remuneram os serviços até então prestados exitosamente. Portanto, a aplicação do tema, já referindo 2 precedentes que foram referidos mencionados anteriormente, deve ser integralmente observado. Feitos esses comentários, essas observações, eu reitero a necessidade de que os honorários dos advogados que atuaram exitosamente ao longo de 7 anos sejam fixados no percentual máximo. Obrigado, Ministério. Desembargador Gabriel.